Senhor, príncipes e princesas! No vídeo de hoje, vamos continuar aqui nossa leitura anual, nossa leitura abençoada, e hoje estou aqui juntamente da minha mãe! A paz do Senhor, meus amados, minhas queridas. Vamos para o momento do nosso devocional de todo dia, que é a leitura da palavra de Deus, que estamos fazendo. Estamos lendo a Bíblia em um ano e estamos no livro de 2 Samuel, lendo sobre a história do rei Davi. E ontem nós terminamos o capítulo 11 falando sobre o adultério, de Davi. E hoje nós vamos ler o capítulo 12, o 13 e o 14. Capítulo 12. Natã, o profeta, repreende a Davi. E o Senhor enviou Natã a Davi. E entrando ele a Davi, disse-lhe: Havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela havia crescido com ele e com seus filhos igualmente. Do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo o viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse a Natã: Vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso, e pela cordeira tornará a dar quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: Tu és este homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Porque, pois, desprezastes as palavras do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos? A Urias, o heteu, feristes a espada, e a sua mulher tomastes por tua mulher, e a ele matastes com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezastes e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que seja por mulher. Assim diz o Senhor: Eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as dareis a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Porque tu o fizestes em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: Também o Senhor traspassou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e a criança adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele, para o levantar da terra. Porém ele não quis, e não comeu pão com eles. E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança, e temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança era morta, porque diziam: Eis que, sendo a criança ainda viva, lhe falamos, porque não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais mal lhe faria.
Viu, porém, Davi que seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança era morta. Pelo que disse Davi a seus servos: É morta a criança? E eles disseram: É morta. Então Davi se levantou da terra e se lavou, e se ungiu, e mudou de vestidos, e entrou na casa do Senhor e o adorou. Então veio à sua casa e pediu pão. E lhe puseram pão e comeu. E disseram-lhe seus servos: Que é isto que fizestes? Pela criança viva jejuastes e chorastes. Porém, depois que morreu a criança, te levantastes e comestes pão. E disse ele: Vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: Quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e viva a criança? Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu agora? Poderei eu fazê-la mais voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará a mim. Então consolou Davi a Batseba, sua mulher, e entrou a ela, e se deitou com ela. E teve ela um filho, e chamou o seu nome Salomão. E o Senhor o amou. E Davi, pela mão do profeta Natã, e chamou o seu nome. Não, lê de novo 25. E enviou pela mão do profeta Natã, e chamou o seu nome Gedidias, por amor do Senhor. Entretanto, pelejou Joabe contra Rabá, dos filhos de Amon, e tomou a cidade real. Então mandou Joabe mensageiros a Davi e disse: Pelejei contra Rabá, e também tomei a cidade das águas. Ajunta, pois, agora o resto do povo, e cerca a cidade, e toma-a, para que, tomando eu a cidade, não se aclame sobre ela o meu nome. Então ajuntou Davi a todo o povo, e marchou para Rabá, e pelejou contra ela, e a tomou. E tirou a coroa da cabeça do seu rei, cujo peso era de 1 talento de ouro, e havia nela pedras preciosas. E foi posta sobre a cabeça de Davi, e da cidade levou muito grande despojo. E trazendo o povo que havia nela, o pôs às serras, e às talhadeiras de ferro, e aos machados de ferro, e os fez passar por forno de tijolos. E assim fez a todas as cidades dos filhos de Amon. E voltou Davi e todo o povo para Jerusalém. Amon ama a Tamar. Aqui está Aminon. É Aminon. Aminon ama a Tamar e comete incesto. Por quê? Porque Aminon e Tamar eram filhos de Davi, ou seja, eram irmãos da parte de pai, né? Era de mães diferentes, mas do mesmo pai. Capítulo 13. E aconteceu depois disso que, tendo Absalão, filho de Davi, uma irmã formosa, cujo nome era Tamar, Aminon, filho de Davi, amou-a. E angustiou-se Aminon até adoecer por Tamar, sua irmã, porque era virgem, e parecia aos olhos de Aminon dificultoso fazer-lhe coisa alguma. Tinha, porém, Aminon um amigo, cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. E era Jonadab homem muito sagaz. E ele lhe disse: Por que tu de manhã, em manhã, tanto emagrece sendo filho do rei? Não mo farás saber a mim? Então lhe disse Aminon: Amo a Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. E Jonadab lhe disse: Deita-te na tua cama e finge-te doente. E quando o teu pai te vier visitar, dize-lhe: Peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão e prepare a comida. E diante dos meus olhos, para que eu a veja e a coma da sua mão. Deitou-se, pois, Aminon e fingiu-se doente. E vindo o rei visitá-lo, disse Aminon ao rei: Peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos diante dos meus olhos, para que eu coma de sua mão. Mandou então Davi a casa a Tamar, dizendo: Vai à casa de Aminon, do teu irmão, e faz-lhe alguma comida. E foi Tamar à casa de Aminon, seu irmão. Ele, porém, estava deitado. E tomou massa e a amassou, e fez bolos diante dos seus olhos, e cozeu os bolos. E tomou a assadeira,
e os tirou diante dele. Porém ele recusou comer, e disse a Amnon: Fazei retirar a todos da minha presença. E todos se retiraram dele. Então disse Amnon a Tamar: Traze a comida à câmara, e comerei da tua mão. E tomou Tamar os bolos que fizera, e os trouxe a Amnon, seu irmão, à câmara. E chegando-lhes, pois, que comesse, pegou dela e disse-lhe: Vem, deita-te comigo, irmã minha. Porém ela lhe disse: Não, irmão meu, não me fosses, porque não se faz assim em Israel. Não faças tal loucura, porque aonde iria eu com a minha vergonha? E tu serias como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negarás a ti. Porém, ele não quis dar ouvido à sua voz. Antes, sendo mais forte do que ela, a forçou e se deitou com ela. Depois, Amnon a aborreceu com grandíssimo aborrecimento, porque maior era o aborrecimento com que aborrecia do que o amor com que a amara. E disse-lhe Amnon: Levanta-te e vai-te. Então ela lhe disse: Não há razão de me despedires assim. Maior seria este mal do que o outro que já me tens feito. Porém não lhe quis dar ouvidos, e chamou a seu moço, que o servia, e disse: Deita a esta fora, e fecha a porta após ela. E trazia ela uma roupa de muitas cores, porque assim se vestiam as filhas virgens dos reis, com capas. E seu criado a deitou fora e fechou a porta após ela. Então Tamar tomou cinza sobre a sua cabeça e a roupa de muitas cores que trazia rasgou, e pôs as mãos sobre a cabeça, e foi-se andando e clamando. E Absalão, seu irmão, lhe disse: Esteve Aminon, teu irmão contigo? Ora, pois, irmã minha, cala-te, é teu irmão. Não se angustie o teu coração por isso. E assim ficou Tamar e esteve solitária em casa de Absalão, seu irmão. E ouvindo o rei todas estas coisas, muito se acendeu em ira. Porém Absalão não falou com Aminon, nem mal nem bem, porque Absalão aborrecia a Aminon por ter forçado a Tamar, sua irmã. Absalão mata Aminon. E aconteceu que, passados 2 anos inteiros, Absalão tinha tosquiadores em Baal-Azor, que está junto a Efraim, e convidou Absalão a todos os filhos do rei. E veio Absalão ao rei e disse: Eis que teu servo tem tosquiadores. Peço que o rei e os seus servos venham com o teu servo. O rei, porém, disse a Absalão: Não, filho meu, não vamos todos juntos, para não te sermos pesados. E estou com ele. Porém ele não quis ir, mas o abençoou. Então disse Absalão: Quando não deixarei conosco Aminon, meu irmão? Porém o rei lhe disse: Para que iria contigo? E estando Absalão com ele, deixou ir com ele a Aminon e a todos os filhos do rei. E Absalão deu ordem aos seus moços, dizendo: Tomai sentido, quando o coração de Aminon estiver alegre do vinho, e eu vos disser: feri a Aminon, então o matareis. Não temais. Porventura não sou eu quem vou ordenou? Esforçai-vos e sedes valentes. E os moços de Absalão fizeram a Aminon como Absalão lhe havia ordenado. Então todos os filhos do rei se levantaram e montaram cada um no seu mulo e fugiram. E aconteceu que, estando ele ainda no caminho, veio a nova a Davi, de que se dizia: Absalão feriu a todos os filhos do rei, e nenhum deles ficou. Então o rei se levantou e rasgou os seus vestidos, e se lançou por terra. Da mesma maneira, todos os seus servos estavam com vestidos rotos. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, respondeu e disse: Não digo, meu senhor, que mataram a todos os mancebos, filhos do rei. Por que só morreu Aminon? Porque assim
o tinha resolvido fazer Absalão, desde o dia em que ele forçou a Tamar, sua irmã. Não se lhe meta, pois agora no coração do rei meu senhor tal coisa dizendo: morreram todos os filhos do rei, porque só morreu Aminon. E Absalão fugiu, e o mancebo que estava de guarda levantou seus olhos e olhou, e eis que muito povo vinha pelo caminho por detrás dele, pela banda do norte. Do monte. Então disse Jonadab ao rei: eis que aqui vêm os filhos do rei, conforme a palavra de teu servo. Assim sucedeu. E aconteceu que, quando acabou de falar, os filhos do rei vieram e levantaram a sua voz e choraram. E também o rei e todos os seus servos choraram com um grande choro. Absalão foge para Talmai e depois de 3 anos volta para Jerusalém. Assim Absalão fugiu e se foi a Talmai, filho de Amiur, rei de Gessur. E Davi trouxe dó por seu filho todos aqueles dias. Assim Absalão fugiu e foi para Gessur, que esteve ali 3 anos. Então tinha o rei saudades de Absalão, porque já se tinha consolado acerca de Aminon, que era morto. Capítulo 14. Conhecendo, pois, Joabe, filho de Zeruia, que o coração do rei era inclinado para Absalão, enviou Joabe a Tecoa e tomou de lá uma mulher sábia e disse-lhe: ora, finge que estás de luto, vestes de luto, e não te unjas com óleo, e sejas como uma mulher que há já muitos dias está de luto por alguém morto. E entra ao rei e fala-lhe, conforme esta palavra. E Joabe lhe pôs as palavras na boca. E a mulher tecoíta falou ao rei, e deitando-se com o rosto em terra, se prostrou e disse: salva-me, ó rei. E disse-lhe o rei: que tens? E disse ela: na verdade que sou uma mulher viúva, e morreu meu marido. Tinha, pois, a tua serva 2 filhos, e ambos estes brigaram no campo, e não houve quem os apartasse. Assim, um feriu ao outro e o matou. E eis que toda a linhagem se levantou contra a tua serva, e disseram: dá-nos aquele que feriu a seu irmão, para que o matemos, por causa da vida de seu irmão, a quem matou, e para que destruamos também ao herdeiro. Assim apagarão a brasa que me ficou, de sorte que não deixam a meu marido nome, nem resto sobre a terra. E disse o rei à mulher: vai para a tua casa, e eu mandarei ordem acerca de ti. E disse a mulher tecoíta ao rei: a injustiça, ó rei, meu senhor, venha sobre mim e sobre a casa de meu pai, e o rei e o seu trono fiquem inculpáveis. E disse o rei: quem falar contra ti, traze-mo a mim, e nunca mais te tocará. E disse ela: ora, lembre-se o rei do Senhor teu Deus, para que os vingadores do sangue se não multipliquem a deitar-nos a perder e não destruam meu filho. Então disse ele: vive o Senhor, que não há de cair no chão nenhum dos cabelos de teu filho. Então disse a mulher: peço-te que a tua serva fale uma palavra ao rei, meu senhor. E disse ele: fala. E disse a mulher: por que, pois, pensastes tu uma tal coisa contra o povo de Deus? Porque falando o rei tal palavra, fica como culpado, visto que o rei não torna a trazer o seu desterrado, porque certamente morreremos e seremos como águas derramadas na terra, que não se ajuntam mais. Deus, pois, lhe não tirará a vida, mas ideará pensamentos para que se não desterre dele o seu desterrado. E se eu agora vim falar esta palavra ao rei, meu senhor, é porque o povo me atemorizou. Dizia, pois, a tua serva: falarei, pois, ao rei. Porventura fará o rei segundo a palavra
da tua serva. Porque o rei ouvirá, para livrar a sua serva da mão do homem que intenta destruir, juntamente a mim e a meu filho, da herança de Deus. Dizia mais a tua serva: seja agora a palavra do rei, meu senhor, para descanso, porque como um anjo de Deus, assim é o rei, meu senhor, para ouvir o bem e o mal, e o Senhor teu Deus será contigo. Então respondeu o rei e disse à mulher: peço-te que não me encubras o que eu te perguntar. E disse a mulher: ora, fale o rei, meu senhor. E disse o rei: não é verdade que a mão de Joabe anda contigo em tudo isto? E respondeu a mulher e disse: vive a tua alma, ó rei, meu senhor, que ninguém se poderá desviar, nem para a direita nem para a esquerda, de tudo quanto o rei, meu senhor, tem dito. Porque Joabe, teu servo, é quem me deu ordem, e foi ele que pôs na boca da tua serva todas essas palavras, que eu virasse a forma deste negócio. Joabe, teu servo, fez isto. Porém, sábio é meu senhor, conforme a sabedoria de um anjo de Deus, para entender tudo o que há na terra. Então o rei disse a Joabe: eis que fiz isto. Vai, pois, e torna a trazer o mancebo Absalão. Então Joabe se prostrou sobre o seu rosto em terra e se inclinou, e o agradeceu ao rei e disse Joabe: hoje conheceu o teu servo, que achei graça aos teus olhos, ó rei, meu senhor, porque o rei fez segundo a palavra do teu servo. Levantou-se, pois, Joabe, e foi a Gessur, e trouxe Absalão a Jerusalém. E disse o rei: torne para a tua casa, e não veja a minha face. Tornou, pois, Absalão para sua casa, e não viu a face do rei. Não havia, porém, em todo Israel homem tão belo e tão aprazível como Absalão, desde a planta do pé até a cabeça. Não havia nele defeito algum, e quando tosqueava sua cabeça, sucedia que no fim de cada ano a tosqueava, porquanto muito lhe pesava, e por isso a tosqueava. Pesava o cabelo da sua cabeça 200 ciclos, segundo o peso real. Também nasceram a Absalão 3 filhos e uma filha, cujo nome era Tamar, e esta era mulher formosa à vista. Assim ficou Absalão 2 anos inteiros em Jerusalém, e não viu a face do rei. Mandou, pois, Absalão chamar a Joabe para o enviar ao rei. Porém, não quis vir a ele, e enviou ainda segunda vez, e contudo não quis vir. Então disse aos seus servos: vedes ali o pedaço de campo de Joabe, pegado ao meu, e tem cevada nele. Ide e ponde-lhe fogo. E os servos de Absalão puseram fogo ao pedaço de campo. Então Joabe se levantou e veio a Absalão em casa e disse-lhe: por que puseram os teus servos fogo ao pedaço de campo que é meu? E disse Absalão a Joabe: eis que enviei a ti, dizendo: vem cá para que te envie ao rei. E disse-lhe: para que vim de Gessur? Melhor me fora estar ainda lá. Agora, pois, veja eu a face do rei, e se há ainda em mim alguma culpa, que me mate. Então entrou Joabe ao rei, e assim lhe disse. Então chamou Absalão, e ele entrou ao rei, e se inclinou sobre o seu rosto, e em terra diante do rei, e o rei beijou a Absalão. Glória a Deus. Por hoje são esses capítulos, né? A gente está vendo aqui já as consequências do pecado de Davi, né? Deus o perdoou, mas as consequências ele sofrerá. E não é diferente hoje, né? O nosso Deus está pronto para nos perdoar, mas as consequências das nossas escolhas, isso nós vamos passar. Deus abençoe a cada um de vocês que estão nos ouvindo. Vamos agora orar e agradecer ao nosso Deus por tudo. Meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia que tem nos dado, Senhor.
Muito obrigado, Senhor, pela tua companhia. Senhor, obrigado, meu Deus, pelos teus cuidados, pelos livramentos, toda a providência, Senhor, desse e de todos os dias. Pai querido e amado, abençoa todos aqueles, meu Deus, que nos acompanham, meu Senhor. Seja com cada um abrindo a mente, meu Senhor, e o coração, para que a tua palavra possa fazer efeito, que nós possamos entender e colocar em prática, meu Deus, todos os teus ensinamentos, Senhor. Fica conosco, pois tudo nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor e até amanhã.